Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a igreja nos fala através do Evangelho de São Mateus, o capítulo 3, versículo do 13 ao 17. O Senhor esteja conosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Da Galileia foi Jesus ao Jordão ter com João, a fim de ser batizado por ele. João recusava-se. Eu devo ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhes respondeu: deixe por agora, pois convém cumpramos a justiça completa. Então João cedeu. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz: eis meu Filho muito amado, em quem ponho a minha afeição. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho: perdoe os nossos pecados, conduz à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, que alegria podemos encontrar aqui, nessa alegria que vem do Espírito Santo. Hoje, estamos vivenciando mais uma vez a reflexão do Santo Dia, que a Santa Igreja Católica, ela na sua unidade, na sua liturgia, ela nos traz todo santo dia. Palavra essa que é alimento para a nossa alma. Tanto quanto o nosso corpo ele necessita do alimento físico, o nosso espírito também necessita deste alimento que é próprio do espírito, que é a palavra de Deus, as coisas de Deus. A palavra vem nos dizer que da Galileia foi Jesus ao Jordão ter com João. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui a gente vê a grande humildade do Cristo. Sendo filho de Deus, aniquilou-se a si mesmo. Sendo Deus, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas humilhou-se a si mesmo, aceitando a morte de cruz. Por quê? Por quê? Qual a força movia Jesus? A força que nos relata João 3,16. De tal modo Deus amou o mundo, enviou seu Filho único para salvar o mundo. Queridos irmãos e irmãs, diante da grande misericórdia do Senhor, ninguém vai poder se desculpar diante do tribunal de Deus. Ninguém. Muitas vezes a gente diz assim: quem pode entrar no céu? Outros dizem: quem pode ser santo? Isso é impossível. As pessoas falam da santidade colocando uma distância impossível de se alcançar. Mas a santidade, ela é possível por aquele que tudo pode e a tornou possível a cada um de nós. Santidade, ela tem que ter a decisão do coração. Que nós tenhamos decisão. Uma vez tendo decisão, que nós possamos buscar a graça, como disse, graça gratuita, que se dá para que todo cristão tenha condição em Cristo de chegar à estatura e maturidade de Cristo, ou seja, a santidade. Cristo é o primogênito em uma multidão de irmãos, onde ele é o modelo que nós devemos seguir. Por isso que tanto João e tantos outros que seguiram Jesus deram a vida por Jesus.
viveram a santidade acima de tudo como prioridade. Por isso que nós precisamos alimentar, tomar a decisão de caminhar no caminho que é Cristo, permanecer na verdade que é Cristo, na vida que é Cristo, e buscar nele a graça de viver a vontade dele. É preciso buscar. Pedro, e como buscaremos a graça? Pela via da oração. A Igreja Católica, ela nos deixa grandes meios. Ou seja, ela é um arsenal de armas para combater o inimigo, para combater tudo aquilo que quer nos afastar de Cristo. Nós temos a graça de ter intercessão dos santos. Nós temos a graça de termos os santos, qual nós nos tornamos devotos, buscando imitar o modelo qual eles nos traz de fidelidade a Cristo. E por meio da vida de cada um deles, a sua vida exemplar e as suas orações e mérito diante de Deus, encontramos também neles a graça, a fortaleza de viver Cristo como eles viveram. A Igreja nos deixa também como mãe Nossa Senhora, aquela que é, por excelência, e depois de Jesus nesse mundo ninguém se tornou maior, como diz a canção, ela é, por excelência, a mãe da santidade. Nossa Senhora, ela auxilia em tudo que você pedir ajuda, Nossa Senhora ela está pronta a ajudar. Até mesmo em Caná da Galileia, Nossa Senhora é aquela que percebe e tem iniciativa, atitude de encontro àquela situação para resolver. Quem tem Maria por mãe, quem tem uma verdadeira devoção a Nossa Senhora, jamais fica no chão, jamais fica no pecado, jamais fica na desgraça, fora da graça do seu Filho. Precisamos estreitar nosso relacionamento com Nossa Senhora. E aonde tem Nossa Senhora? Somente na Igreja Católica. Nós temos ela como nossa mãe querida e amada, nossa mãe cheia da graça, como diz lá em Lucas. Por isso, desde agora, te proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em maravilhas aquele que é poderoso, cujo nome é Santo. É assim que Nossa Senhora canta na alegria do seu coração pela grande missão de ser a mãe de nossa salvação. Então que nós possamos estreitar cada vez mais nossa amizade, nossa filiação com Nossa Senhora. Ela é mãe e como mãe ela cuida bem de cada um de nós. Temos o Santo Terço, a oração mariana, o rosário que combate as forças espirituais do mal, o rosário da Virgem Maria, que tem sustentado ao longo do tempo homens e mulheres que decidiram viver Cristo em suas vidas. Que possamos cada vez mais segurar na mão de Nossa Senhora e avançar para as águas mais profundas. E tantos são os meios que a Igreja nos traz, os sacramentos por excelência, que nós possamos buscar essa graça, esses meios para se manter de pé diante do combate o qual nós estamos a combater, enquanto vivemos nesse mundo, peregrinos que somos, como a Igreja triunfante no céu, peregrinos de esperança, porque a esperança jamais ela vai se esvair, vai morrer no nosso coração. Então Jesus da Galileia foi Jesus ao Jordão ter com João a fim de ser batizado por ele. Então aqui a gente vê Jesus, sendo Deus, ele vai até João para ser batizado. Jesus ele vai seguir o rito, dando a importância do batismo, dando também aqui autenticidade àqueles que ele concedeu a graça de exercer tal ministério, ou seja, hoje, os sacerdotes. Jesus deu aos sacerdotes a graça de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e para ratificar, confirmar, ele mesmo vai passar por esse batismo, para dizer assim: eu levo a sério aquilo que eu faço, eu levo a sério aquilo que eu deixei para ser feito. João recusava-se. Olha, João, na sua grande humildade, quando ele disse: eu não sou digno de nem me abaixar para desatar a correia de seus calçados. Agora, ele vem, é ele. Não há necessidade, ele é pleno do Espírito, mas ele vem passar por um batismo do qual ele me mandou batizar o povo.
E João, como diz a palavra, João recusava-se. Eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim. Eu devo ser batizado por ti. É verdade, João não está mentindo. E tu vens a mim? Mas Jesus lhes respondeu, deixa por agora. E o que Jesus está dizendo? Eu preciso dar esse exemplo. Agora, pois convém cumpramos a justiça completa. Pois convém, justiça na Bíblia é fidelidade, que sejamos fiel a tudo aquilo que nós estamos iniciando, aquilo que vai se prolongar pelos séculos dos séculos até que eu volte na segunda vinda para tomar minha esposa, que é a igreja. Ou seja, o batismo. O útero da igreja, que é a pia batismal, onde gera filhos e filhas para Deus, para Cristo. Jesus aqui, ele dá o exemplo. Eu passo por esse batismo para que todos vocês busquem esse batismo. E como Jesus deu toda a autoridade a João, hoje os sacerdotes, eles não batizam no nome dele, mas eles receberam esse ministério, receberam a autoridade do céu. E o próprio Deus vem e passa por esse batismo para confirmar cada vez mais que ele deixou algo que ele acredita, que ele valoriza e que ele mesmo passa por ele para que cada um de nós possamos passar. Jesus deixou os apóstolos, hoje os padres, para batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então João cedeu. Diante do que Jesus fala a João, João entende e cede. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Quando Jesus é batizado, ali no Jordão, sai da água, e eis que os céus se abriram. Gente, é isso que acontece. Quando nós acreditamos naquilo que Deus deixou para que nós possamos viver nesse mundo, quando nós damos todo o crédito de coração e participamos com o nosso coração aberto dos sacramentos, o céu se abre. O céu se abriu. E viu descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito Santo. E é isso mesmo que recebemos, o Espírito Santo de Deus. Por isso a necessidade de se batizar o quanto mais cedo possível. Queremos dar o Espírito Santo aos nossos filhos, por que tardar para dar tão grande graça? Por que deixar de dar essa graça o quanto mais cedo possível? Por que esperar se tornar adolescente, às vezes até adulto, para dar tão grande graça? Nós queremos dar essa graça logo, rápido, quanto mais antes melhor, para que eles sejam cheios do Espírito Santo ainda, bebê. Ainda, bebê. E do céu baixou uma voz: eis meu filho muito amado, em quem eu ponho a minha afeição. Eu ponho a minha afeição. Então Deus está dizendo: esse é meu filho amado. Olha, entenda, ele é amado. Jamais pensem que ele veio ao mundo carregar essa cruz, porque ele não é amado, ele é amado. Tal qual ele é amado, ele ama cada um de vocês. E livre, ele decidiu dar a vida por cada um de vocês, para que vocês também tenham nele a salvação das suas almas. Então, que nós, meus irmãos, possamos valorizar tudo que Deus tem feito por nós. Que Deus é justo, é misericordioso, e quando Ele nos pede algo, Ele não nos deixa só, Ele nos pede algo em que Ele mesmo nos dá os meios de viver aquilo que Ele nos pede. Então, que eu e você possamos nos voltar cada vez mais para Ele. Que a graça dele esteja no meio do seu coração e que possamos, soldados, ir avante para as águas mais profundas, acolhendo sempre e em todos os momentos e situações a vontade de Deus no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Querido irmão, querido irmã, que foi mais uma reflexão no canal. Fica com Deus, com Ele.
e até a próxima oportunidade, se assim nos permitir. Paz e bem.